Imagine por um momento o silêncio mortal que toma conta de uma cidade quando o impensável acontece. Feche os olhos e visualize. Muralhas de pedra manchadas de vermelho. Cães selvagens disputando pedaços de carne. E o eco distante de gritos que já não podem mais ser ouvidos. Era assim Jezreel naquele dia amaldiçoado. O corpo despedaçado de uma rainha jazia no chão, irreconhecível, reduzido a ossos e sangue. Seus cabelos perfumados, que um dia foram penteados por servas, agora estavam espalhados na poeira. Suas mãos, que comandaram exércitos e assinaram sentenças de morte, foram devoradas por animais famintos. Esta era Jezabel, a mulher mais poderosa de Israel, a rainha que fez reis tremerem e profetas fugirem, a sacerdotisa que trouxe deuses estrangeiros para a terra prometida. Mas como? Como uma princesa nascida em palácios de mármore, criada entre sedas e ouro, terminou assim? Como alguém que controlou nações inteiras acabou sem nem mesmo uma sepultura digna? Talvez você já tenha conhecido alguém assim, alguém que parecia intocável, que acreditava estar acima de qualquer consequência. Talvez você mesmo já tenha sentido esse poder correndo pelas suas veias. A história de Jezabel não é apenas sobre uma rainha antiga. É sobre o que acontece quando o poder absoluto encontra a corrupção absoluta. É sobre o preço que se paga quando se brinca de ser Deus. Prepare-se, porque esta não é uma história com final feliz. Sinta o vento quente do Mediterrâneo acariciando seu rosto. Imagine o cheiro de incenso e especiarias exóticas flutuando pelos corredores de um palácio magnífico. Estamos em Sidom, uma das cidades mais ricas e poderosas do mundo antigo. Aqui nasceu Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom e sumo sacerdote de Astarote. Ela não era uma princesa comum. Desde pequena, respirou poder. Desde criança, aprendeu que os deuses eram ferramentas, que a religião era política e que a política era guerra. Pense nisso por um instante. Enquanto outras meninas brincavam com bonecas, Jezabel observava sacrifícios humanos. Enquanto outras aprendiam a bordar, ela decorava encantamentos e rituais de magia. Seu berço foi embalado por cânticos a Baal, o deus da tempestade, da fertilidade e da morte. Etbaal não era apenas um rei. Ele era um assassino que chegou ao poder matando o rei anterior. E foi este homem que moldou Jezabel. Foi ele quem ensinou à filha que a vida humana era descartável, que a verdade era relativa e que o poder justificava qualquer meio. Imagine os olhos de Jezabel ainda jovem, observando tudo isso, absorvendo cada lição, cada gota de sangue derramado em nome dos deuses, cada mentira contada em nome da política. Ela estava sendo forjada como uma arma. Então chegou o dia que mudaria a história de Israel para sempre. Acabe, rei do Reino do Norte, precisava de uma aliança. Sidom precisava de proteção. E Jezabel precisava de um reino para conquistar. O casamento foi arranjado como todos os casamentos reais, friamente, calculadamente, sem amor. Mas havia algo diferente neste. Jezabel não estava apenas se casando com um rei. Ela estava invadindo a terra prometida. Quando ela pisou em solo israelita pela primeira vez, carregava mais do que dotes e presentes. Carregava 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá e algo muito mais perigoso: a certeza absoluta de que seu Deus era superior ao Deus de Israel. Acabe a recebeu como esposa, Israel a recebeu como rainha, mas o que realmente estava entrando pelas portas de Samaria era uma tempestade espiritual que dividiria o povo de Deus e mancharia a terra com sangue inocente. Talvez você se pergunte, como um povo que viu o mar se abrir,
que comeu maná no deserto, que viu muralhas caírem ao som de trombetas, como esse povo pôde aceitar deuses estrangeiros? A resposta está na natureza humana. Baal prometia coisas que o Deus de Israel exigia em troca de obediência: prazer sem limites, poder sem responsabilidade, prosperidade sem caráter. E Jezabel era a sacerdotisa perfeita para vender essa mentira. Imagine o poder absoluto correndo pelas suas veias. Sinta o que é ter reis curvando-se diante de você, sacerdotes implorando por sua aprovação e um povo inteiro tremendo ao ouvir seu nome. Isso era Jezabel em seu auge. Ela não perdeu tempo. Enquanto Acabe se preocupava com guerras e política externa, Jezabel conquistou algo muito mais valioso: a alma de Israel. Primeiro vieram os templos, magníficos, sedutores, construídos com o ouro que deveria honrar o Deus de Abraão. O templo de Baal em Samaria não era apenas um edifício, era uma declaração de guerra contra o céu. Imagine a cena: colunas de mármore erguendo-se como dedos acusadores contra Deus. Altares onde o sangue de crianças era derramado em nome da fertilidade. Prostitutas sagradas oferecendo prazeres carnais como forma de adoração. Mas Jezabel sabia que não bastava construir templos. Era preciso silenciar a oposição. E a oposição tinha nome: os profetas de Yahweh. Um por um, eles começaram a desaparecer. Alguns foram executados publicamente, como exemplo. Outros simplesmente sumiram na calada da noite. Jezabel havia criado uma máquina de morte eficiente e silenciosa. 100 profetas conseguiram escapar, escondidos em cavernas por Obadias, mordomo de Acabe. Mas os outros pagaram com a vida por se recusarem a dobrar os joelhos diante de Baal. Pense na frieza necessária para isso. Imagine Jezabel assinando sentenças de morte, como quem assina convites para um banquete. Para ela, cada profeta morto era um obstáculo removido, um passo a mais em direção ao controle total. Mas foi no episódio da vinha de Nabote que vimos a verdadeira face de Jezabel. Acabe queria um pedaço de terra. Apenas isso. Uma vinha que ficava ao lado de seu palácio. Nabote, o dono, se recusou a vender a herança de seus pais. Era seu direito, protegido pela lei de Moisés. Acabe voltou para casa como uma criança mimada. Deitou-se na cama e se recusou a comer. Jezabel olhou para o marido e disse as palavras que revelariam sua natureza. É assim que você governa Israel? Levante-se, coma e alegre-se. Eu lhe darei a vinha de Nabote. Imagine a mente de Jezabel trabalhando. Em questão de horas, ela havia arquitetado um plano perfeito. Falsas testemunhas foram compradas. Acusações de blasfêmia foram fabricadas. Um julgamento foi encenado. E Nabote foi apedrejado até a morte. Quando Acabe foi tomar posse da vinha, encontrou o sangue de Nabote ainda fresco na terra. Mas, para Jezabel, aquilo era apenas terça-feira. Apenas mais um problema resolvido. Apenas mais uma vida descartada em nome do poder. Talvez você se pergunte como alguém pode chegar a esse ponto. Como uma pessoa pode se tornar tão insensível ao sofrimento humano? A resposta está na progressão do mal. Jezabel não acordou um dia decidindo ser um monstro. Ela foi se tornando uma escolha de cada vez, uma mentira de cada vez, uma morte de cada vez. E o mais assustador, ela acreditava estar fazendo a coisa certa. Em sua mente distorcida, ela estava salvando Israel da ignorância, trazendo prosperidade através de Baal, modernizando uma nação atrasada. O mal raramente se apresenta como mal. Ele vem disfarçado de progresso, de liberdade, de iluminação.
E Jezabel era a mestra desse disfarce. Mas havia alguém que Jezabel não conseguia silenciar. Alguém que a fazia perder o sono, que transformava sua confiança em fúria, que representava tudo o que ela mais odiava. Elias. Imagine um homem surgindo do nada, vestido com peles de animais, cabelos selvagens tocados pelo vento do deserto, olhos que pareciam queimar com fogo divino. Este era o profeta que ousou desafiar a rainha mais poderosa de Israel. Elias não tinha exército, não tinha palácio, não tinha ouro nem prata, mas tinha algo que Jezabel, com todo o seu poder, jamais poderia comprar ou roubar: a autoridade do Deus vivo. E foi essa autoridade que ele usou para declarar guerra contra Baal. Não haverá chuva nem orvalho nestes anos, exceto pela minha palavra. Imagine o impacto dessas palavras. Baal era o deus da chuva, da tempestade, da fertilidade. Se ele fosse real, se fosse poderoso, como poderia permitir que um simples profeta controlasse seu domínio? Por 3 anos e meio, não caiu uma gota de chuva em Israel. Os rios secaram, as colheitas morreram, o gado pereceu. E a cada dia que passava, a autoridade de Baal era questionada, ridicularizada, exposta como mentira. Jezabel estava furiosa. Seus profetas faziam rituais desesperados, sacrifícios cada vez mais sangrentos, mas o céu permanecia fechado como bronze. O Deus que ela servia estava sendo humilhado publicamente por um homem que nem mesmo tinha um lugar fixo para dormir. Então veio o desafio que mudaria tudo. Monte Carmelo, um confronto público. Elias contra 450 profetas de Baal. O Deus de Israel contra o Deus de Jezabel. Imagine a cena, milhares de pessoas reunidas na montanha, a tensão no ar tão densa que podia ser cortada com uma faca. De um lado, 450 homens vestidos com as melhores roupas, carregando instrumentos rituais de ouro e prata. Do outro, um homem só, com sua túnica simples e sua fé inabalável. As regras eram simples. Cada lado prepararia um sacrifício. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram. Dançaram, gritaram, se cortaram com facas até o sangue escorrer. Por horas, imploraram para que seu Deus respondesse. Silêncio. Elias zombou deles. Gritem mais alto. Talvez ele esteja dormindo, ou viajando, ou ocupado demais para ouvir. Quando chegou a vez de Elias, ele fez algo que deixou todos boquiabertos. Encharcou o sacrifício com água. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até formar uma piscina ao redor do altar. Então ele orou. Uma oração simples, direta, sem teatralidade. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. O fogo desceu do céu como um raio, mas não foi um raio comum. Foi um fogo que consumiu não apenas o sacrifício, mas a madeira, as pedras, a terra e até mesmo a água ao redor do altar. O povo caiu de joelhos. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, e os 450 profetas de Baal foram executados no mesmo dia no ribeiro de Quizon, suas vidas derramadas como o sangue dos inocentes que eles haviam sacrificado. Quando a notícia chegou a Jezabel, algo quebrou dentro dela. Não era apenas a derrota de seus profetas, era a exposição pública de sua mentira, a humilhação de seu Deus, a prova irrefutável de que ela havia dedicado sua vida a uma ilusão. Mas em vez de se arrepender, ela escolheu a fúria. Que os deuses me façam o que quiserem si, até amanhã a esta hora eu não fizer com Elias o que ele fez com meus profetas. Pela primeira vez em sua vida, Jezabel havia encontrado alguém que ela não conseguia quebrar, comprar ou matar, e isso a aterrorizava.
Porque se ela não conseguia silenciar Elias, talvez ela não fosse tão poderosa quanto pensava. Há momentos na história em que você pode sentir o destino se aproximando como uma tempestade no horizonte. Momentos em que as escolhas do passado se transformam em consequências inevitáveis. Para Jezabel, esse momento chegou com o som de cascos de cavalos galopando em direção a Jezreel. Acabe estava morto. O rei que ela havia manipulado por décadas, que havia sido sua ferramenta para corromper Israel, jazia em seu próprio sangue em um campo de batalha distante. Uma flecha perdida, eles disseram. Um acidente de guerra. Mas Jezabel sabia a verdade. Ela havia ouvido as palavras de Elias. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o seu sangue. E assim aconteceu. O sangue de Acabe foi lavado de sua carruagem exatamente onde Nabote havia sido executado. Agora era a vez dela. Jeú, o novo rei ungido pelos profetas, cavalgava em direção a Jezreel com um exército sedento de justiça. Ele havia matado Jorão, filho de Jezabel. Havia executado Acázias, rei de Judá, e agora vinha buscar a cabeça da rainha que havia corrompido 2 nações. Imagine Jezabel recebendo essas notícias, uma após a outra. Seu marido morto, seus filhos mortos, seu reino desmoronando, seus aliados fugindo como ratos de um navio que afunda. Mas Jezabel não era uma mulher comum. Mesmo diante da morte certa, ela se recusou a mostrar medo. Ela subiu para seus aposentos, pintou os olhos com couro negro, arrumou os cabelos, vestiu suas melhores joias. Se ia morrer, morreria como rainha. Então, se posicionou na janela do palácio, olhando para baixo, enquanto Jeú e seus homens se aproximavam. Quando Jeú entrou pelos portões, Jezabel gritou: "Tudo bem, Zinri, assassino de seu senhor." Era um insulto calculado. Zinri havia sido um usurpador, que reinou apenas 7 dias antes de se matar. Jezabel estava comparando Jeú a um fracassado, tentando plantar dúvidas em seus soldados até o último segundo. Mas Jeú não mordeu a isca. Ele olhou para cima, para a janela onde Jezabel se exibia, e gritou: "Quem está do meu lado?" 2 ou 3 eunucos apareceram na janela. Joguem-na para baixo. Imagine os últimos segundos de Jezabel. As mãos que a empurraram eram de homens que ela havia comandado, que haviam se curvado diante dela, que haviam tremido ao ouvir seu nome. Agora, eles a traíam sem hesitação. Ela caiu. Seu corpo se espatifou no chão de pedra. Seu sangue respingou nas muralhas e nos cavalos. A mulher que havia se considerado intocável estava quebrada, sangrando, morrendo na poeira. Jeú pisoteou seu corpo com seus cavalos e entrou no palácio para comer e beber, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, talvez tocado por um último resquício de decência, ele disse: "Cuidem daquela maldita e a sepultem, pois ela era filha de rei." Mas quando os servos foram buscar o corpo, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães selvagens haviam devorado o resto, exatamente como Elias havia profetizado anos antes. Os cães comerão a carne de Jezabel no campo de Jezreel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face da terra, de modo que ninguém poderá dizer: "Esta é Jezabel." Pense nisso por um momento. A mulher que havia construído templos magníficos não teve nem mesmo uma sepultura. A rainha que havia comandado exércitos foi devorada por animais selvagens. A sacerdotisa que havia oferecido sacrifícios humanos aos deuses se tornou ela mesma um sacrifício. Mas talvez o mais terrível de tudo seja isto: ela morreu exatamente como havia vivido, sozinha, sem amor, sem redenção, sem esperança. Porque Jezabel nunca aprendeu a se curvar, nem diante de Deus, nem diante da verdade,
nem diante das consequências de suas escolhas. E no final, foi isso que a destruiu. Morte não é sempre o fim da história. Às vezes, é apenas o começo do julgamento eterno. O nome Jezabel não morreu com ela naquele dia em Jezreel. Ele se espalhou como uma praga através dos séculos, carregando consigo o peso de sua maldade, a memória de sua corrupção, o eco de sua rebelião contra Deus. Nas Escrituras, séculos depois, Jesus Cristo em pessoa usaria o nome de Jezabel para descrever a corrupção espiritual que ainda infectava sua igreja. No livro do Apocalipse, ele falou de uma mulher que se chamava profetisa, que ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. O espírito de Jezabel havia sobrevivido à morte de Jezabel. Imagine isso. Seu nome se tornou sinônimo de manipulação, sedução espiritual, rebelião contra a autoridade divina. Mães judias sussurravam seu nome como advertência para as filhas. Pregadores o usavam como exemplo do que acontece quando alguém escolhe o caminho da corrupção. Mas havia algo mais profundo acontecendo aqui. Algo que vai além de uma simples lição moral sobre o bem e o mal. Jezabel representava uma batalha que ainda está sendo travada hoje. A batalha entre dois reinos. O reino de Deus, baseado na verdade, justiça e amor sacrificial. E o reino das trevas, baseado na mentira, manipulação e amor próprio. Ela escolheu seu lado e pagou o preço. Não houve redenção para Jezabel, porque ela nunca a buscou. Não houve perdão, porque ela nunca se arrependeu. Não houve misericórdia, porque ela nunca a pediu. Até seus últimos momentos, ela permaneceu orgulhosa, desafiadora, convencida de que estava certa e o mundo estava errado. E talvez essa seja a lição mais assustadora de sua história. Não é que Deus seja cruel ou impiedoso, é que existe um ponto onde o coração humano se torna tão endurecido, tão corrompido, tão cheio de si mesmo, que se torna incapaz de reconhecer a própria necessidade de salvação. Jezabel teve chances. Ela viu o poder de Deus no Monte Carmelo. Ela ouviu as profecias se cumprindo uma por uma. Ela testemunhou milagres que deveriam ter quebrado qualquer coração de pedra. Mas ela escolheu a cegueira, escolheu a surdez, escolheu a dureza de coração. E no final, suas escolhas a escolheram de volta. Hoje, quando arqueólogos escavam as ruínas de Samaria, eles encontram os alicerces dos templos que Jezabel construiu para Baal. Pedras quebradas, altares destruídos, evidências silenciosas de uma religião morta servindo deuses mortos. Mas o Deus de Elias, o Deus de Israel, ele ainda está vivo, ainda está no trono, ainda está chamando pessoas para sair das trevas e entrar em sua luz maravilhosa. A diferença entre Jezabel e qualquer um de nós não é que ela era mais má ou mais perdida. A diferença é que ela se recusou a admitir que precisava de salvação. E essa recusa se tornou sua condenação eterna. Chegamos ao fim de uma história que é, ao mesmo tempo, antiga e eternamente atual. A história de Jezabel não é apenas sobre uma rainha que viveu há 3.000 anos. É sobre você, é sobre mim, é sobre cada ser humano que já enfrentou a escolha entre a verdade e a mentira, entre a humildade e o orgulho, entre Deus e os ídolos que criamos para substituí-lo. Talvez, enquanto você ouviu esta história, reconheceu algo de Jezabel em sua própria vida. Talvez você se viu naquela sede de poder, naquela necessidade de controlar, naquela recusa em admitir quando está errado. Ou talvez você se viu em Acabe, fraco, manipulável, permitindo que outros tomem decisões que você sabe que são erradas. Ou quem sabe você se identificou com o povo de Israel,
confuso, dividido entre o que sabe ser certo e o que parece mais fácil, mais prazeroso, mais conveniente. A boa notícia é que, diferente de Jezabel, você ainda tem escolha, ainda há tempo, ainda há esperança. O mesmo Deus que enviou fogo do céu no Monte Carmelo, que cumpriu cada profecia sobre Jezabel, que julgou a corrupção e defendeu a justiça. Esse mesmo Deus está estendendo sua mão para você hoje. Ele não está procurando pessoas perfeitas, ele está procurando pessoas dispostas a admitir que não são perfeitas. Ele não quer sua força, ele quer sua rendição. Ele não precisa de sua sabedoria, ele precisa de sua humildade. Jezabel morreu como viveu, orgulhosa, rebelde, convencida de que sabia mais que Deus. Mas você não precisa seguir o mesmo caminho. Você pode escolher a humildade em vez do orgulho. Pode escolher a verdade em vez da mentira conveniente. Pode escolher servir ao Deus vivo em vez de construir ídolos que prometem tudo e não entregam nada. A história de Jezabel é um aviso, mas também é um convite, um aviso sobre o que acontece quando rejeitamos a graça de Deus e um convite para aceitar essa graça enquanto ainda há tempo. Então eu pergunto a você, que legado você quer deixar? Que nome você quer que seja lembrado? Que história você quer que seja contada sobre sua vida? Você pode ser lembrado como alguém que se curvou diante da verdade, ou como alguém que foi quebrado por ela. A escolha é sua. Mas lembre-se, toda escolha tem consequências, e algumas consequências são eternas. Se esta história tocou seu coração, se ela fez você pensar sobre suas próprias escolhas e seu próprio destino, deixe um comentário abaixo. Conte-nos o que você aprendeu com a história de Jezabel. Que mudanças você precisa fazer em sua vida? E se você quer continuar explorando essas histórias que mudaram o mundo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assista outros vídeos no canal. Mergulhe na história de outros personagens bíblicos que enfrentaram escolhas impossíveis e cujo destino ainda ecoa através dos séculos. Porque estas não são apenas histórias antigas, são espelhos da alma humana. São mapas para navegar os dilemas morais de nossa época. São convites para uma vida que transcende o tempo e toca a eternidade. Até a próxima. E lembre-se, sua história ainda está sendo escrita.